Shalom, shalom. Hoje nós estamos no dia 23 do mês de dezembro do ano 2021, pelo calendário gregoriano. Pelo nosso calendário judaico, hoje nós estamos no dia 19 do mês de Tevet do ano 5782. Já transcorreu 108 dias deste ano judaico. E hoje nós estamos aqui em uma lição a cada dia, com o nosso Rabino Rav Tzvi Haim, sobre Shemirat Halashon, guardar a língua. A lição que o nosso Rav traz para nós no dia de hoje chama-se Medida por Medida. Vamos ver então o que ele nos ensina. As escrituras relatam como o profeta Eliahu foi forçado a esconder-se numa caverna para fugir dos desígnios do perverso rei Acabe e a sua rainha, conhecida como Jezabel, ou seja, o rei Ahav e a sua rainha Izevel. Quando Deus apareceu perante Eliahu numa visão, o profeta disse, está lá registrado em 1 Reis, capítulo 19, verso 10. Eu fui extremamente ardoroso por Hashem, o Deus das legiões, pois os filhos de Israel abandonaram o seu pacto. Foi por causa dessa acusação ao seu povo que a função de transmitir a palavra divina à geração foi transferida de Eliahu para o seu discípulo Elishav, conforme consta no Talmud Yalkut Shemoni 217. Anos mais tarde, quando Elisha profetizou o final de um período de escassez de alimentos, um oficial do rei declarou, em 2 Reis, capítulo 7, verso 2, olhem, disse aquele oficial do rei, se Hashem faz janelas nos céus, isso é possível. Isso é possível. O Midrash nos conta que ele interpreta essa expressão do oficial do rei, as palavras do oficial da seguinte forma: com certeza está ao alcance do poder de Deus produzir isso. No entanto, a geração é como a geração do dilúvio, sobre a qual está escrita, e as janelas do céu foram abertas. Bereshit, Gênesis, capítulo 7, verso 11. Como pode ser que uma geração tão perversa deva merecer um milagre tão grande? Por ter falado dessa maneira sobre o povo judeu, Elisha disse àquele oficial, vereis esse milagre acontecer, mas não comereis do alimento que ele resultar. Ou seja, medida por medida. Eliahu, ele, o grande profeta de Deus, ele falhou quando o fugitivo que estava do rei Acabe e Jezabel, dizendo que somente ele teria escapado e não teria se prostrado diante dos deuses desse rei. Então ele alega que ele foi extremamente ardoroso e que os filhos de Israel abandonaram o seu pacto. No mesmo trecho ali, em 1 Reis, capítulo 19, nós temos a resposta de Deus que ele fala a Eliahu, que não foi só ele, tinha outros milhares que não se dobraram diante dos ídolos do rei Ahav e da sua rainha Izevel. Por causa dessa palavra em que ele falou contra os seus irmãos, o povo israelita, o Deus removeu de Eliahu realmente a função de transmitir a palavra divina para o seu moço, o seu ajudante, o seu discípulo, Elisha. Então, dessa forma, Elisha tornou-se um profeta do Altíssimo. E então essa função passou para ele. Mais tarde, já em 2 Reis, lá no capítulo 7,
né? A passagem, né, do Tanar, que nos fala isso daqui, que o profeta Elishá falou que no dia seguinte a fome cessaria e que realmente haveria o que comer ali em Israel. Quando ele disse isso, então um dos oficiais do rei, ele zombou da profecia do profeta. Ele zombou de Deus, fazendo uma alegação com referência ao próprio povo do dilúvio, a geração do dilúvio, né? Então, nesse sentido, o profeta Elishá vira para aquele oficial do rei e diz para ele, ó, você verá amanhã tudo isso acontecer, mas você não vai se alimentar daquilo que estiver acontecendo. Então, dessa forma, o Midrash interpretou, né, a palavra do oficial do rei como uma zombaria, medida por medida. Assim como ele zombou do profeta Elishá, zombou do Deus do profeta, então o profeta disse, amanhã a esta hora acontecerá exatamente assim, mas você verá com os teus olhos, mas você não vai se alimentar dos alimentos que aqui tiver. Era um período de extrema fome que eles estavam passando. E por isso, né, quando o profeta Elishá disse isso, então o oficial do rei zombou. Zombou do profeta e zombou do Deus do profeta. Então Elishá dita para ele a medida que ele vai receber. Verás com os teus olhos, mas não poderá comer. Então, dessa forma, vereis esse milagre acontecer, mas não comereis do alimento que dele resultar, né? Então, na sequência dos fatos aqui, né, do 2 Reis capítulo 7, realmente no dia seguinte, naquele horário, havia comida para o povo se alimentar. O oficial do rei, ele contemplou todos os acontecimentos. E como ele estava no portão, né, e o povo estava faminto, o povo em massa, né, como uma turba, saiu correndo para buscar alimentos. E passaram por cima do oficial do rei. E ali ele morreu. E ele não pôde se alimentar. Bom, com essa passagem, baseado na Torá, mais o Midrash, mais os ensinamentos dos profetas, Eliahu, por ter falado de forma negativa contra os seus irmãos, o povo israelita, foi tirado dele realmente a função de transmitir, de continuar transmitindo a palavra divina às gerações. Então foi transferida para o seu moço, o profeta Elishá, se tornou dessa forma. O profeta Elishá vem e fala sobre uma profecia que a fome vai cessar e o povo vai ter o que comer. O oficial do rei vem e zomba do profeta, da profecia e do Deus da profecia, o Deus do profeta. E dessa forma, no dia seguinte, as coisas acontecem e ele morre. Ele vê os acontecimentos, mas ele não tem tempo para saborear os alimentos. Então, nessa lição medida por medida, o que o rabino Hafetz Haim quer trazer para nós e quer nos ensinar nesta lição do dia de hoje é exatamente isso. Precisamos tomar cuidado com as nossas palavras quando nós entramos num campo em que nós estamos aí, agindo como juízes, julgando este ou aquele. Que estamos aí numa posição de juízes, julgando esta ou aquela situação. Não podemos esquecer que Deus é tudo e tudo é Deus. Se você se portar dessa forma negativa, você passará pelos juízos de Deus, medida por medida. Então, por isso, precisamos tomar muito cuidado. O que se fala, como se fala, de quem se fala. Por quê? Porque com a nossa palavra, você está ditando a sua própria boa sentença ou a sua própria má sentença.
Portanto, cuidado com o que você fala, cuidado com seus juízos, cuidado com a sua palavra conclusiva como um julgamento. Ela poderá simplesmente se reverter contra você mesmo. Por isso, seja forte, seja luz, seja aquele que detém em si a arte do silêncio, o poder da palavra, e assim você terá sempre realmente motivos para se alegrar com as bênçãos que Deus estará derramando sobre a tua vida. Por quê? Porque você estava aprendendo uma lição a cada dia de Shemirat Halashon. Até amanhã. Shalom, shalom.